Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre a maior tragédia naval brasileira, o Príncipe de Astúrias, chamado Titanic brasileiro. Ele afundou em 1916, na madrugada do dia 5 de março, em pleno carnaval. É uma tragédia que levou à morte de 477 pessoas. Mas o número é controverso, porque mais de 1.000 corpos foram achados nas praias de Santos, ali do litoral paulista. E aconteceu o seguinte: o navio viajava de Barcelona para a Argentina, e nele havia vários imigrantes ali dentro, que não estavam, eram meio clandestinos. Eles estavam fugidos da guerra que estava acontecendo na Europa. Muitos eram judeus, italianos, até espanhóis também estavam vindo. E eles não estavam oficialmente no navio, porque oficialmente era bem menor a quantidade de passageiros que estavam no navio. E esse navio era um navio de luxo. A primeira classe tinha a primeira classe, a segunda classe, a terceira, que era chamada classe econômica, e o pessoal que ia no porão. Também não fazia parte do manifesto. Ele teve um acidente perto da Ilha Bela, um dos locais mais perigosos que existe no Brasil para se navegar, a ponta da Piratuba. Ali existe, além de uma laje submarina, são rochas magnéticas que desviam a bússola. O capitão tinha que ser um cara muito bom para fazer. E o capitão que estava no navio era um capitão muito experiente. Ele tinha feito várias viagens e ele era um capitão que conhecia o litoral brasileiro. José Lotina. Ele tinha 34 anos. E a turma fala que ele também estava transportando uma carga secreta de ouro. Tem gente que fala que era 40.000 libras esterlinas de ouro, que são moedas de ouro, né, as libras esterlinas, ou 10 toneladas de ouro. No dia de carnaval, que era o dia 5 de março, que ele partiu para Santos, estava uma tempestade muito grande, uma névoa, uma coisa assim horrível. Então ele preferiu mudar a rota. Só que ele, em vez de fazer em alto mar, ele partiu para a ponta de Piratuba, um local terrível, que até em condições de navegação mais propícias, mais com bom céu, aquilo é perigoso pra caramba, por causa das rochas submarinas. Às 4h30 da manhã, quando o pessoal já estava ainda na festa, muitos foram dormir, aconteceu o acidente. Ele bateu na laje e rompeu o casco. O casco era duplo, mas não conseguiu conter o impacto. Esse impacto foi tão forte que corpos foram arremessados à distância. O pessoal do porão, a maioria morreu na hora. O pessoal das caldeiras, os caldeireiros, os foguistas, esse pessoal também era o pessoal não catalogado. A tripulação contava com de todos, entre passageiros e tripulantes, eram 588. 445 morreram. E foram 143 foram salvos. A tripulação que conseguiu sobreviver foi 86 e passageiros 57. Muitos foram resgatados pelo navio inglês que passava por ali e resgatou as pessoas. Dizem que estava cheio de corpos boiando. Foi um verdadeiro horror. Muita gente conseguiu sair nadando. E o capitão, ele e o imediato ficaram tão desesperados com aquele fato que
que dizem que isso aí é uma lenda, que eles acabaram morrendo, dando um tiro na cabeça. Cada um deu um tiro na cabeça e morreu antes do navio submergir. Ele levou 5 minutos. Para você ter uma ideia, o Titanic levou 2 horas e o Príncipe de Astúrias só foi 5 minutos. Só que essa mudança de rota, muita gente suspeita que o capitão tinha feito isso para poder roubar as libras esterlinas. Ninguém sabe isso de fato, né? Isso foi uma suspeita levantada por um chefe de eletricidade, de eletricista, que sobreviveu. Ele conta isso porque a carga do navio contava com estátuas, 20 estátuas para ser colocada numa praça na Argentina, que era uma praça famosa, existe até hoje na Argentina. Uma estátua foi resgatada, está até aqui na Ilha das Cobras, no Brasil, e uma outra está lá na Argentina, numa praça da Argentina. O resto não foi resgatado. Se resgatou muita coisa, menos a tal quantidade de ouro. Então muita gente suspeita do capitão. Eles acreditam que essa mudança de rota, ele deu uma meia parada, um navio se aproximou, ele mandou o ouro e também o dinheiro que estava no cofre, porque no cofre do capitão, além dessas libras esterlinas, ficava também o dinheiro, que era o dinheiro do navio, que era em pesos espanhóis, também tinha pesos argentinos, tinham réis, contos de réis, e também tinha dinheiro em libra. Então esse dinheiro todo, que todo mundo falava que ele sempre andava com uma maleta com esse dinheiro para ficar às vistas dele, essa maleta foi vista no dia do naufrágio, estava com ele. Então muita gente acredita nisso, que as causas da tragédia foi isso, que o capitão roubou esse navio. E o ouro ficou perdido. Tem gente que fala que o ouro era para pagar os custos de um banco, que era o dinheiro do lastro, para pagar a comida que se comprava da Argentina, carne, os cereais, o trigo, durante a Primeira Guerra Mundial. Mas também tem gente que diz que era para a Revolução Mexicana, liderado por Emílio Zapata. Só que isso tudo é lenda, ninguém sabe direito como que foi isso. A gente sabe que foi uma tragédia, a maior tragédia acontecida no Brasil, no litoral brasileiro. Logo depois, mais 2 navios se acidentaram e afundaram ali naquela região, que é quase o Triângulo das Bermudas aqui no Brasil, que é um lugar perigosíssimo. E o navio ficou submerso durante muito tempo. Ele está a 40 metros de profundidade. E o mergulho é um mergulho complicado, não é qualquer um que vai, só profissionais. Nos anos 50, eles explodiram o navio, porque ele estava muito perto da superfície. Então eles explodiram e cortaram o navio na metade. Então eles pegaram até uma hélice do navio. Hoje, muita coisa pode ser vista no Museu Naval, lá em Santos, na Ilhabela. Tem um museu que mostra o que eles conseguiram resgatar, que é até pouca coisa. São pratos, tem uma boneca, talheres, alguns pedaços das estátuas e coisas assim. Mas a tal quantidade de ouro nunca foi achada e nem se sabe se isso é verdade. Eu acredito, mas se isso aconteceu foi nas libras esterlinas, porque você transportar 10 toneladas de ouro de um barco para outro numa tempestade à noite é uma coisa muito difícil. Até hoje, quando você tenta transportar carga de um navio para outro em alto mar, em movimento, é uma das manobras mais complicadas que a Marinha tem. Mesmo que o capitão fosse um gênio, fazer isso, o Lotina era capitão de navio de passageiro. Ele não deveria ter experiência como os capitães de navio de carga, numa tempestade, no escuro.
Isso aí é meio suspeito. Isso aí, essa história nunca eu consegui engolir. Pode ser que ele fugiu com a tal mala cheia de dinheiro e as libras esterlinas, porque daria praticamente dentro de outra mala. E a lenda continua. Isso virou uma das lendas da navegação brasileira, da história do Brasil. Então essa lenda repercute até hoje. E Santos tem seus fantasmas. Dizem que onde se você mergulhar lá no navio afundado, você vai encontrar os fantasmas do navio, do Príncipe de Astúrias. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.